Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é André Jocura, professor do curso de Educação Física, e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Apresento, então, nossa palestrante de hoje, Esté Cristina Silvino Rosa, fez a graduação aqui no Centro Universitário Católico Salesiano, em 2015, e atualmente cursa o mestrado dela em Ciências da Atividade Física pela Escola de Artes, Ciência e Humanidade da Universidade de São Paulo. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, pessoal. Bom, eu sou a Esther, né? Antes de tudo, eu também gostaria de agradecer pelo convite, né? Com o maior prazer. E vamos iniciar, né? Espero que vocês entendam, né? Que eu me faça entendida naquilo que eu tenho trabalhado durante esse tempo aqui. E qualquer coisa, o professor pode me ir parando, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Como o professor já me apresentou, hoje eu faço parte da Escola de Artes, Ciências e Humanidade da Universidade de São Paulo. E eu vou trazer, assim, algo breve falando sobre traço de personalidade e percepção da dor em atletas. Aqui um breve sumário daquilo que eu vou trazer. Então, vou trazer um breve conceito sobre a dor, muito breve, assim, uma introdução. E vou falar e vou entrar falando sobre os fatores psicológicos, né? Essas diferenças individuais que a gente encontra, principalmente relacionado ao traço de personalidade. E vou trazer alguns artigos específicos, e aí eu começo a falar do meu projeto atual, né? Vamos lá. Recentemente, a IASP, né, em 2020, fez uma nova revisão falando sobre o conceito da dor. Né? Então, existe a IASP, né, que é internacional, mas no Brasil também existe a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Então, se vocês quiserem, dá para encontrar na internet a definição nova, que foi estabelecida e traduzida também aqui no Brasil. E eles falam que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Quando eles fizeram essa revisão, participou desse estudo pessoas que eram especialistas, são especialistas, né, no conceito em relação à dor, e também participou do estudo pessoas que não são especialistas, né, pessoas leigas, assim, do cotidiano, daquilo que eles entendiam sobre dor. E a ideia desse conceito era abranger todo tipo de dor. Então, dor nociceptiva, dor nociplástica, dor neuroprática, e que também ela respondesse a pessoas não verbais e também respondesse a animais. E dentro desse conceito, a gente tem a classificação de dor quanto à sua duração. Então, a gente pode ver que as fibras são finas, e a fibra de dor rápida, ela tem a bainha de mielina, né, que então o processo é mais rápido para chegar até o córtex, né, no níveis superiores, e a outra já é mais lenta, que é onde o processo de dor demora, a resposta a gente pode ver nesse gráfico, então é a dor crônica. Então a gente tem a dor aguda e a dor crônica, e entre elas também há uma classificação de dor subaguda. Eles colocam mais ou menos assim, de 3 meses pode ser considerada uma dor aguda, acima disso pode ser considerada subaguda, com 6 meses, né, quando você tem uma dor assim persistente, ela já é considerada uma dor crônica, mas depende da situação, envolve muitos outros fatores, mas de um modo geral, essa é a classificação que se traz hoje. E aí, para começar a falar da dor também, a gente precisa falar da fisiologia da dor, os mecanismos da dor, né? Esse mecanismo, né, em específico que eu vou trazer para chegar, né, falar sobre a percepção da dor, é um mecanismo falando é um mecanismo falando da nocicepção, mas existe outros mecanismos dessas outras dores que foram citadas anteriormente. Então, o início dela é aqui, ó, na transdução, que eu já passei, né? Então,
Existe um estímulo nocivo, e esse estímulo ele pode ser tanto químico, pode ser também mecânico e pode ser também de temperatura, que possa gerar um estímulo suficiente para que a pessoa possa sentir dor. E como a gente viu anteriormente, não necessariamente há uma lesão tecidual ali. Pode não existir uma lesão em potencial, pode não existir uma lesão, mas pode existir algo em potencial, né? Então, existe uma fuga ali, um reflexo da pessoa. Quando ela tem esse estímulo, o primeiro processo que acontece é o da transdução, que é nos nervos periféricos de segunda ordem, que vai enviar esse sinal até que ele chegue para a transmissão, e aqui já chega no corno dorsal, e é onde ele vai começar a entrar no sistema nervoso central. E nesse momento existe a modulação, que ela pode receber impulsos, né, condução nervosas, para que possa haver uma inibição dessa dor ou aumento dessa dor. Aqui também age os remédios analgésicos para que a dor seja diminuída ou não. E aí é onde chega no processo de percepção da dor, que é o foco do trabalho e é o que eu vou falar, né? E nesse processo, os nervos, eles entram em contato, eles conversam com o encéfalo no nível superior. Quando chega nesse processo de percepção da dor, já se torna algo subjetivo. Então, antes disso tudo, esse mecanismo é igual para todos nós, né? Todo ser humano, vamos dizer assim. Tanto para homem quanto para mulher, esse processo fisiológico é o mesmo. Mas quando chega no processo de percepção a níveis superiores, a níveis corticais, já é algo mais subjetivo. Por quê? Quando eles trouxeram essa revisão do estudo do estudo da dor, a ideia dessa revisão realmente era trazer algo que abrangesse tudo, a individualidade, né, do indivíduo único. Então, por isso que quando chega na percepção da dor, a gente já pode falar que a dor é algo multidimensional ou multifatorial. Não sei se vocês já ouviram algo sobre isso. Então, muitos fatores podem influenciar como a pessoa percebe aquela dor. Então, a gente pode falar do processo biológico, como a gente apresentou aqui, fisiológico. A gente pode fazer o mesmo teste experimental em indivíduos da mesma idade, com o mesmo peso, homens ou mulheres, ou específico do mesmo sexo, e eles responderem de maneira diferente. Um pode sentir mais dor, ser mais responsivo à dor, como o outro não. E aí existe os processos psicológicos, que é onde engloba tudo isso que eu estou querendo dizer sobre a percepção da dor. Então, as emoções, tem construtos psicológicos, eu vou trazer um específico aqui para vocês, e tem o social, que aí entra a cultura e também o apoio social. Até nesse social, eles falam um pouco também sobre dor social, né? Eles fizeram estudos com ratos de modelo animal, onde um ratinho viu um outro ratinho com dor, aquele outro não tinha dor, né? Um tinha feito uma cirurgia nele para que ele pudesse sentir dor, por exemplo, eles lesionam o nervo ciático daquele animal, e aí o outro viu o outro com dor, começou a sentir dor. Então, existe também algo social, além do psicológico. Então, por isso que a percepção é algo tão individual. E uma coisa importante a ser dita é que quando alguém, né, mesmo que seja verbal ou não verbal, fala que está com dor, aquilo precisa ser aceito. Não é um médico, não é alguém da área da saúde, não é um outro ser humano que assiste que vai dimensionar ou que vai falar o quanto aquela pessoa sente dor, a intensidade da dor daquela pessoa. Então, quando alguém fala que está sentindo dor, aquilo precisa ser aceito e bem aceito. Então, algo importante dizer, a gente vai excluir esses, porque é um apanhado muito grande de muitas coisas que acontecem, muitos fatores envolvidos. Então, a gente vai funilar, né? A gente vai para esse sentido, né? O sentido psicológico, das emoções, mas principalmente eu vou falar dos construtos psicológicos, mais dessas diferenças individuais que a gente fala que é o traço de personalidade. Mas antes disso, eu trouxe esse artigo aqui de 1961, quando o Miyazaki, né, começou a produzir, até um pouquinho antes, falando sobre percepção da dor. Ele é conhecido, né, como no estudo da dor, um homem bem importante, porque ele trouxe a teoria das portas, né, que é quando ele começa a trazer a dor como multifatorial, né, que tem essa questão do emocional, do social, da cultura, do psicológico, e aí ele traz esse artigo, né, em 1961. E aqui, uma das frases que ele coloca é assim, né, a dor não é uma resposta fixa a um estímulo doloroso, sua percepção é modificada por nossas experiências passadas.
e nossas expectativas e mais sutilmente por nossa cultura. Então, algo importante que ele traz é o significado que o indivíduo dá àquela dor. Então, até níveis de ansiedade, pode alterar a percepção da dor e N fatores, né? E algo legal que ele trouxe, um dos experimentos que ele fez experimentos com dogs terriers, né? Vou falar desse jeito, né? Talvez não seja a maneira mais correta, né? Os dogs escoceses. Então, eles começaram o experimento com esses cachorros e eles eram novinhos. E aí eles fizeram dois grupos. Um grupo onde eles isolaram que não tinham estímulos de ambiente externos, e o outro grupo que tinha a vida normal, né, em ambiente externo. Então, tinha esse grupo isolado, que ele não participava da vida cotidiana. E eles acompanharam esses cachorrinhos até a fase adulta deles, separando esses dois grupos. E algo legal que eles viram é que a percepção de dor entre esses dois grupos foi diferente. Então, o grupo que viveu, né, no ambiente natural, com a realidade mesmo, sem ter controle nenhum, quando eles acendiam um fósforo, eles colocaram um fósforo ali, uma situação de fogo, esses indivíduos logo fugiam. Eles colocavam assim o nariz, logo fugiam rapidamente, não, já sabiam que ali haveria algo potencial que poderia trazer algum dano a eles. Já os indivíduos que foram separados, indivíduos não, né, gente? O cachorro, né, o sujeito, né, considerado, o sujeito que foi separado, isolado, né, em ambiente que não tinha esses estímulos externos, que a gente fala assim, os estímulos de arranhão, de pancada, teve um ambiente totalmente controlado. Quando eles acenderam um fósforo, algo ali que poderia ser algo danoso para eles, eles não tiravam o focinho, eles ficavam curiosos e iam mexendo naquele fogo, iam mexendo e não saíam. Então, a percepção de dor desses dogs eram diferentes. Só que esse estudo, gente, é de muito tempo, né? Hoje os estudos estão uma abordagem, assim, um pouquinho, às vezes, diferente, né? Mas segue esse caminho também. Mas eu quis trazer, para trazer que desde 1950, por aí, já se estuda algo sobre a percepção da dor, né? E aí, né, que foi bem rápido essa introdução, né, falando sobre todo, mais ou menos, o processo aí, eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? Então, o nome do meu trabalho mesmo é Traço de Personalidade, Percepção de Dor de Bailarinos e Bailarinas Profissionais. Ele tem outra parte, hoje eu trouxe só a primeira parte, né? O meu orientador é o Dr. Cássio, de Miranda Mira Júnior, né, que também é um professor aqui da USP, da IASH, e aí nós vamos iniciar, né, falando sobre esse trabalho. Como eu já trouxe, falando para vocês brevemente sobre a dor, o conceito da dor, assim, brevemente, uma coisa que não dá para fugir, e até na definição da dor traz, que atleta não tem como ignorar, não vive sem dor. É algo rotineiro, é algo que faz parte da rotina do atleta. E eu estou trazendo o atleta e o bailarino como atleta. O balé não é considerado um esporte, mas ele faz parte das áreas artísticas ali, né? Mas um bailarino profissional, ele tem ali a carga horária, assim, semelhante à de um atleta de outro tipo de esporte. Então, por isso que eu trago o bailarino como atleta também, especificamente nesse estudo, né? E a percepção de dor dos atletas, né? Um dos autores que eu cito aqui embaixo, né? Ele fala que ele fez uma entrevista com atletas universitários, atletas que faziam triatlo e de rugby. E ele percebeu que os atletas tinham uma percepção de dor, eles classificavam em cinco categorias, né? Ali, 5 classificações que traziam a percepção de dor. Mas ele fala que às vezes a dor era ignorada, porque a gente só, naquele momento, as pessoas só consideravam a dor do atleta quando levava lesão. E ele fala que existe todo um processo anterior de sentir a dor e questões emocionais e psicológicas que era ignorado. Então, ele quis fazer esse estudo e fazer essa entrevista com eles. Aí, dentro dessa entrevista, ele descobriu, né, ele classificou 5 dores. Então, a primeira dor, ele fala que é de fadiga, que é natural, que é rotineiro, que faz parte da competição. Então, fadiga não é dor, mas ela é um pouco associada, porque ela traz um certo desconforto para o indivíduo ali. Depois ele trouxe dor positiva. Então, tem isso também entre os atletas, né? A gente pode ver que existe uma cultura. Então, o atleta, como eu falei um pouquinho antes, né? Muito bem breve, que depende do significado que a pessoa dá à dor, é a maneira como ela percebe essa dor.
Então, o atleta, dependendo do significado que ele dá à dor, se aquilo traz um benefício para ele, se ele vai melhorar a performance dele, né, o desempenho dele como um todo, a dor é aceitável. Então, existe uma cultura aí no esporte, na dança, né, com essas pessoas que trabalham com o corpo, assim, nesse sentido, e então é bem aceito. Então, a segunda dor eles classificaram como positiva, porque trazia um benefício, talvez, depois. E aí, a terceira dor já é a dor negativa, onde o atleta começa a perceber que aquilo pode ser uma lesão em potencial, mas é algo que ele ainda consegue continuar a realizar os seus movimentos, a sua performance, o que ele precisa fazer. A quarta dor, ele já considera dor de advertência negativa, porque ali já houve uma lesão. Houve uma lesão e ele percebe que ele não vai continuar, assim, com os treinos, não vai continuar de uma maneira considerável, de uma maneira significativa os treinos. E aí a quinta dor, que ele fala que já é a dor com lesão, e às vezes ele precisa interromper. Então, a percepção da dor dos atletas, mais ou menos aqui, né? Esse foi feito um artigo, não é um artigo, é um livro, tá? Em 2012. E junto com isso, tem um apanhado de estudos com bailarinos, que também bailarinos profissionais, tá? Não estou falando especificamente de bailarinos recreacionais, que também tem uma certa percepção. Mas eles falam que os bailarinos classificam a dor em duas: dor boa e dor ruim. Então, eles falam que existe a dor boa, que é bem essa, relacionada ao ganho de desempenho, aquilo que pode favorecê-lo. Então, às vezes, ele explora um pouco mais movimentos assim. Então, mesmo com dor, ele continua. E a dor ruim, porque leva a lesão e ele é impossibilitado de dançar, no caso do bailarino. Né? E aí, são essas as classificações. Então, como está escrito aqui, a dor é parte integrante da experiência desportiva. Dentro disso, como a gente falou, né, nos slides anteriores sobre a percepção da dor, falamos que a dor é multifatorial, multidimensional, então um dos fatores que eu tinha destacado ali são fatores psicológicos e eu vou trazer isso, as diferenças individuais. E aí a gente vai falar de personalidade. E o que é personalidade? Uma das coisas que são ditas da personalidade tem outros fatores, tá? Esse não é o único, mas é para a gente afunilar, ter um funil aí. A pergunta é: o que são traços? E a gente pode ver aqui que são predisposições relativamente estáveis para pensar e agir consistentemente de um determinado modo em uma variedade de situações. Há uma tendência comum de associar a personalidade ao estudo de traço. E aí tem outros estudos, né, outros pesquisadores que trazem o traço situacional, e fala que o ambiente modela aquela pessoa, e também tem pessoas que falam que não, é algo inato. Então, a pessoa ela nasce daquela maneira e, dependendo da situação ali, ela tem uma predisposição para responder de alguma maneira. E eu vou trazer o estudo de Eysenck, que Eysenck é o que faz, é a teoria que a gente está trazendo para o meu estudo, né? E Eysenck, ele criou a teoria PEN, que a gente chama, que é o psicoticismo, são esses três traços, tá? Extroversão e neuroticismo. Eysenck era um biólogo, e ele também já fazia pesquisa, e naquela época ele associou os traços a estruturas anatômicas no cérebro e também a substâncias químicas que poderiam acontecer, por isso que a pessoa reagia daquela forma. Então, ele não era um estudioso situacional, ele falava que a pessoa tinha algo que era inato, né? Relativamente inato, né? Havia mudanças, sim, ele concorda, mas não tão drásticas como algum traz. Então, algumas pessoas trazem, alguns estudiosos não trazem, né? E aí, a pergunta é, né? Características pessoais são um preditor para tolerar mais a dor? Então, será que, além de tudo que a gente trouxe, a dor, além de ser percebida de maneira subjetiva e é individual, né, algo único para cada indivíduo, porque cada indivíduo é único, será que os atletas, além de perceber, será que eles percebem diferente de pessoas que não são atletas, de não participantes ou sedentários de algum tipo de esporte, de exercício físico? E além disso tudo, por que as pessoas respondem de maneira diferente a certos estímulos dolorosos? Né? E se existe esse estímulo doloroso realmente? Porque pode haver lesão tecidual, como não haver e a pessoa sentir dor. E a pessoa pode ter recebido a cura daquilo e mesmo assim ela continuar percebendo dor, sentindo aquela dor, né, tendo uma intensidade. Por que as intensidades
são diferentes para cada indivíduo. Será que isso pode estar relacionado à característica pessoal dele? E aí, vou trazer, assim, resumidamente, o que cada traço desses 3 significa. Então, o traço de extroversão, que já é muito bem conhecido, já é algo dito pelo social, já é algo dito, todo mundo, né, consegue dizer o que é extroversão. Então, ele fala que a extroversão está relacionado com arousal, que tem a ver com excitação cortical. E aí está relacionado, para ele, com neurotransmissores que são, assim, os principais, existem outros, mas é o noradrenalina, dopamina e serotonina. O que ele fala, né? Uma pessoa extrovertida, ela tem baixo noradrenalina, baixa excitação cortical, que são chamados de hiperativos, né? Então, esse indivíduo, ele busca coisas externas, estímulos externos, para que esse arousal seja excitado. E aí, essa noradrenalina, para que haja essa noradrenalina, e quando isso acontece, há a liberação da dopamina. Aí, diferente dele, quem pontua baixo, vamos pensar num score, né, de pontuação. Quem pontua alto nesse traço tem esse tipo de perfil. Quem pontua baixo nesse traço já tem a serotonina, que é o inibidor da noradrenalina, né? Ele já é infrarreativo. Ao contrário do extrovertido, ele tem muita excitação cortical, então ele busca amenizar, reduzir essa excitação. E a serotonina entra como modulador, né, como o inibidor disso. E aí ele vê a si mesmo, né? Ele tenta diminuir isso. Então, ele foge do social, ele é mais quieto. E eu não falei, né? O extrovertido é o social, é a pessoa que gosta de ir em festas, e entre outras coisas. Quando a gente fala já do neuroticismo, esse traço ele está relacionado com o sistema córtico-límbico, né? Que é um sistema no córtex, tem vários, como está aqui, né, apresentado na figura, que fazem parte desse processo, né, que há uma ativação nesse sistema. A gente pode ver que o hipotálamo, a amígdala, núcleos anteriores do tálamo, e todos esses que estão apresentados aqui, né. E aí a pessoa que ela pontua alto nisso, ela geralmente ela tem uma instabilidade emocional, né? Então, esse traço relacionado à instabilidade emocional, né? É considerado um traço negativo nesse sentido. É uma pessoa mais sensível. Agora, quem pontua baixo já é uma pessoa menos sensível, mas ela é cautelosa, nesse sentido, vai para esse sentido, né, o traço. E o terceiro traço, não menos importante, ele já apresenta também disfunções no córtex. Esse traço é o psicoticismo. Esse traço também foi relacionado a pessoas, entre aspas, né, psicóticas. Então, tem muitos estudos com pessoas que estão na cadeia, estudo com pessoas psicóticas, talvez o nome venha daí, talvez, né? E está ligado à temeridade, como está falando aqui. Então, aqui mostra que ele tem a falta de ativação no córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal é uma parte importante, porque ele regula o comportamento humano. Então, quando ele tem uma disfunção ali, a pessoa ela não tem medo, porque ele também faz parte do processo da dor. O córtex também faz parte daquela matriz da dor, né? Eu não trouxe aqui, mas é uma das partes que fazem, né? E aí a pessoa ela não tem medo. E normalmente pessoas que pontuam alto, elas são mais frias, cautelosas, são apáticas aos outros indivíduos. Então, além do córtex pré-frontal, a amígdala. E a amígdala está relacionada com o medo. Então, quando tem uma disfunção ali, o indivíduo não sente medo. E a pessoa que pontua baixo, ao contrário da que pontua alto, já é uma pessoa que tem um cuidado exagerado com o outro, né? Ela chega a se sacrificar pelo outro. Eu coloquei aqui, né? E entrando nessa questão, né, de traços individuais e diferenças, né, individuais de traço, né, de personalidade, um dos fatores que também, né, fazem parte do processo é a catastrofização da dor nesse trabalho. E a catastrofização da dor, ela está relacionada à cronicidade da dor. Então, quando o indivíduo ele tem tendência a catastrofizar, a intensidade da dor é aumentada. Então, a catastrofização da dor está relacionada a medo, a ansiedade, tanto que a origem da palavra catastrofização
vem de lá atrás. Foi quando, eu não vou saber direito o ano específico, mas foi quando começaram a separar da depressão, que é algo que também é relacionado à depressão. Então, ela está relacionada a traços negativos, como o traço de neuroticismo que eu apresentei aqui, né? E a catastrofização da dor é um conjunto mental negativo, exagerado, exercício durante uma experiência de dor real ou prevista. Então, a pessoa ela sofre antes de sentir a dor, e quando sente, ela sofre muito, né, relacionado a pessoas que não catastrofizam tanto. Então, nós vamos tentar associar o que é a dor, né, como o indivíduo percebe a dor, e aí a gente vai tentar ver essa diferença individual, se a personalidade pode influenciar, e se a pessoa que pontua mais alto em neuroticismo, ela tende a catastrofizar mais. E aí eu trouxe um artigo aqui, né? Esse artigo é de 2000, no ano 2000, mas esse cara aqui, o Sullivan, acho que não está aparecendo o nome dele aqui, tá? Não. O Sullivan foi o autor, né, que criou a escala de catastrofização da dor. E aqui é um estudo falando sobre catastrofização da dor em atletas universitários. E ele traz o seguinte, né, ele fez um estudo que ele separou 54 indivíduos, atletas universitários, e 54 indivíduos sedentários. Sabe o que é legal? Nesse ano, ele já falava que uma vez por semana era considerado sedentário. Então, se o indivíduo ele praticasse atividade, algum tipo de atividade, né, uma vez por semana, ele era considerado sedentário, e aí ele separou esse grupo. E dentro desse grupo, metade dos 54 atletas universitários eram mulheres, e do outro também, metade, né, desses indivíduos sedentários eram mulheres, porque além dele tentar ver essa questão de se atletas ou pessoas sedentárias, a maneira como percebe a dor, ele também quis ver se mulheres e homens sentem dor de maneira diferente. E aí, nesse estudo, os atletas eram de rugby também. Ele apresentou um experimento que é chamado de teste de pressor frio, né? É onde o indivíduo, ele coloca a mão, ele mergulha a mão até o punho, num balde, assim, de água, num recipiente onde a água é gelada, uma temperatura de 2 a 4 graus. E aí, dentro de 1 minuto, quanto que aquele indivíduo percebe? Ele fica com a mão nesse lugar, né, gelado. Lembra quando eu falei que a temperatura também era algo que trazia dor? Então, quando esse indivíduo ele mergulhava a mão, em 1 minuto ele ia dar em uma escala que foi colocada na frente dele, na parede, uma escala de Likert, que a gente chama, de 0 a 11. Né? 0 relatando nenhuma dor e 11 uma dor insuportável, inimaginável. Depois de 1 minuto, né, com uma gravação, para que, né, de uma maneira toda controlada, o indivíduo falasse verbalmente que dor que ele sentiu. Qual que é a classificação que ele daria àquela dor. Nesse estudo, eles perceberam que os atletas eram mais tolerantes à dor do que as pessoas sedentárias. E também algo que eles perceberam nesse estudo, que as mulheres catastrofizavam mais do que os homens. Então, algo paralelo, né, que eu não falei da catastrofização, né? Os estudantes universitários, os atletas, eles catastrofizavam menos, de modo geral, pensa no geral. Nos 54, os universitários atletas catastrofizavam menos do que os indivíduos sedentários. E, além disso, aí a gente separa, falando só dos 54 indivíduos, os atletas. As mulheres catastrofizavam mais do que os homens. Aí eu vou trazer para vocês, eu quis trazer esse estudo só para tentar agregar, linkar, né, a questão do construto psicológico, que é a catastrofização, e a diferença individual. Aí o objetivo do meu trabalho, né, uma parte dele, foi determinar associações entre catastrofização da dor e traços de personalidade. E a primeira hipótese, né, se há correlação alta e positiva entre scores de neuroticismo e scores de pensamentos catastróficos de dor em bailarinos e bailarinas, de modo geral, e a correlação autopositiva entre os scores de neuroticismo e scores de pensamento catastrófico de dor é maior em bailarinas, em comparação a bailarinos. Por que isso, né? Há uma vasta literatura que fala que as mulheres percebem a dor, toleram a dor menos do que os homens, né? Por mais que
É algo meio incrível de dizer, porque muitos acham que as mulheres, elas toleram mais a dor. Pode ser que sim, porque existem muitos viés, né, que o pessoal fala. Então, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa com um homem, pelo fato de eu ser mulher, ele pode estar enviesado e ele pode mentir para mim a dor que ele está sentindo. Que é algo também. E eles falam que isso também pode ser algo social, do que foi implicado socialmente para aquele homem, que ele tinha que ser resistente, não sentir dor, e a mulher tem mais facilidade de falar que está com dor, né? Só que também é associada à dor porque mulheres têm mais dor crônicas do que homens. Então, mulheres, eu tenho um número muito maior de mulheres que apresentam fibromialgia do que homens. Tem mulheres que apresentam um número muito maior de mulheres que apresentam reumatismo, por exemplo. Então, por isso que é associado que mulheres tendem a perceber a dor mais do que os homens. Mas é um assunto bem amplo. E aí, o traço de neuroticismo, que foi apresentado, que é um traço negativo, que está relacionado à instabilidade emocional, ele prediz pensamentos catastróficos de dor. E o último, né, a última hipótese é que há correlação baixa, né, não há associação entre os scores de extroversão e psicoticismo e scores de pensamentos catastróficos de dor em bailarinos e bailarinas. Então, vamos lá. O método foi, né, os participantes. Isso já aconteceu, né? Participaram 82 profissionais de balé ativos e brasileiros. Então, a faixa de idade deles era de 26 anos, né? E dentre desses 82, 59 eram bailarinas, com a mesma ali, a faixa etária, né? E 23 eram bailarinos. Quem que participou desse estudo? As companhias que participaram foi a Companhia São Paulo de Dança, Cisne Negro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, alguns da Escola Bolshoi e da Companhia de Curitiba do Teatro Guaíra, né? E uma outra companhia também de Curitiba que participaram. Lembrando que essa é só uma parte do projeto que eu estou trazendo para vocês, né? Aí os instrumentos utilizados, o questionário de personalidade, que a gente precisa medir, né, que tipo de personalidade, qual que é o traço de cada indivíduo, apresentando esses 3 traços que foi falado aqui. Essa escala utilizada são 88 perguntas de sim ou não. Então, o indivíduo ele não tinha muito tempo para pensar, ele lia a pergunta e logo ele tinha que responder sim ou não. Depois, no final, eu somava, né, somava-se de cada indivíduo, a pontuação dele. Cada número aqui é de um traço. Então, eu somava no final se ele pontuava mais em extroversão, se ele pontuava mais em psicoticismo, se ele pontuava mais em neuroticismo, né? Então, são 88 perguntas. Outro instrumento que foi utilizado é a escala de catastrofização da dor, que é esse construto psicológico, não é um traço, tá? Que é um questionário auto-aplicável e apresenta 13 questões. E ele é dividido em subescala. Então, tem a escala desesperança, magnificação, ruminação. Isso aqui é importante dizer, porque eu traço, né, a escala de catastrofização da dor, a catastrofização da dor traz essas 3 subescalas. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele começa a sentir dor, ele começa a ruminar. E é algo bem esdrúxulo que eu vou falar, é como se fosse a vaca, fica ruminando. Então, ele fica pensando naquela dor, e conforme ele pensa, ele sofre, ele pensa antes, de maneira antecipada, e durante. Fica pensando na dor, e aquilo traz desesperança para ele não tem apoio social, ou ele não enxerga esse apoio. E a magnificação é a amplificação. Ele amplia aquele sofrimento, ele amplia aquela dor que ele está sentindo, né? A percepção dele. Então, por isso que a gente trouxe esse construto psicológico. Esse aqui é a escala, bem, aqui também a gente fez, é uma escala Likert de 0 a 4, né? Onde a pessoa, ela respondia, então tem uma pergunta, e aí dentro daquela pergunta, como ele se sentia no episódio de dor. Então, a gente trabalhava um pouco com a memória. Então, o indivíduo, ele respondia baseado naquilo que ele sentiu durante o período dele de prática do balé, tá? Do balé clássico. Então, ele respondia lembrando, né, de episódios de dor que ele teve. Aí ele dava, por exemplo, a primeira pergunta. A preocupação durante todo o tempo com a duração da dor é, se ele sentia mínima, era 0, então ele tinha essas intensidades para responder. E também são 13 questões, né, como foi dito. E aí eu vou apresentar o resultado para vocês, né, desse projeto, dessa parte. Então, aqui eu vou trazer estatísticas descritivas. Eu já falei a idade, né, já falei
né, onde os bailarinos eram, e uma coisa que eu não falei, né, que é o tempo de prática deles de horas semanais são de 15 horas semanais, tempo de prática deles. Eles faziam balé 6 horas por dia. Não só balé, eles faziam também outros tipos de dança, mas é algo especificamente para dança. Aí cada um deles buscavam depois algo individual, né? Alguns faziam pilates, outros faziam fisioterapia, né, por conta de lesões, né, uma reabilitação, mas também dependia da agenda deles, né, conforme alguns saíam do país para dançar fora, então conforme a agenda deles, eram todos os dias e essa demanda era muito maior, né. Então, apresentando aqui. Aqui é descritivo, que a gente apresentou a média, a mediana, o desvio padrão de tudo isso. Deixa eu ver se eu destaquei, não destaquei. Aqui a gente pode ver, né, do sexo feminino. As mulheres pontuaram mais alto do que os homens no traço de neuroticismo e os homens pontuaram mais baixo. Na extroversão, os homens pontuaram mais alto do que as mulheres e o psicoticismo foi bem baixo. E algo importante a dizer, né, que na escala de pensamentos catastróficos, de dor, né, os homens pontuaram mais alto do que as mulheres. Né? As mulheres pontuaram menos do que os homens em média, tá? Então, vamos trazer aqui o primeiro resultado. A gente fez uma matriz de correlação de Pearson a gente utilizou. E aqui, a gente pode observar, né, que de modo geral, todos, os 82, houve uma correlação, né? E houve um P significativo. Então, esse P, ele mostra pra gente que houve uma diferença, né, significativa, né, dos grupos. Aqui é um grupo só, a gente não tem um grupo controle. Então, a gente pode, o que a gente controla é o seguinte, se o traço de neuroticismo se correlacionava com a escala de pensamentos catastróficos. E a gente viu que houve uma diferença entre os outros traços. Os outros traços, a gente não apresenta diferença. Se a gente olhar aqui, o P não é significativo, porque o P tem que ser abaixo de 0,05. O psicoticismo também, quando a gente vê aqui, ó, P não é significativo, somente o traço de neuroticismo, que é o traço que a gente fala de instabilidade emocional, traço negativo. Mas essa correlação não é uma correlação forte, é uma correlação baixa, mas houve uma pequena correlação. Então, falando de hipóteses, a primeira hipótese que a gente falou que se haveria correlação alta e positiva, que não foi uma correlação negativa, entre os scores de neuroticismo e de pensamentos catastróficos, foi corroborada, de certa forma, né? Que a gente pôde observar que houve correlação entre o pensamento catastrófico e o traço negativo, que é o traço de neuroticismo, né? Mas quando a gente separou, que a gente também quis separar por sexo, a gente apresenta aqui as mulheres, 59 bailarinas. Quando a gente vai buscar o traço de neuroticismo, não houve correlação, né? A gente pode ver que o P não teve diferença e a correlação aqui é quase nula, né? E os outros traços também, né? Não teve correlação e também não teve correlação, porque quando a gente faz correlação, a gente quer falar da força daquilo, daquela associação. Não teve P significativo. Mas quando a gente olha os homens já apresentaram correlação e uma correlação moderada, uma correlação já considerável. E o P baixo também, um P considerável, então houve diferença. Então, nesse caso aqui, os homens pontuaram mais do que as mulheres no traço não, em pensamentos catastróficos. Então, os homens, eles têm mais pensamentos catastróficos, nesse caso aqui, dessa pesquisa, nessa amostra, do que as mulheres. Então, a segunda hipótese, né, a hipótese A, que a gente colocou, se havia correlação alta e positiva entre o neuroticismo e entre a escala de pensamentos catastróficos, e que isso seria maior entre as mulheres, foi refutado. Essa hipótese foi refutada nessa amostra. Então, a gente pode ver que, na verdade, os homens pontuaram mais e teve uma correlação considerável e teve um P significativo, né? Aqui é um diagrama, então aqui a gente pode ver, apesar dele estar um pouco disperso, a gente pode ver em cada indivíduo. Então, o que a gente pode dizer nesse diagrama? Quanto mais o indivíduo pontuasse aqui, ó, no traço de neuroticismo,
mais ele pontuaria na escala de pensamentos catastróficos. Então, há uma mínima correlação aí, uma associação entre pensamentos negativos, pensamentos, né, catastróficos, que a gente fala, da dor, e entre o traço de instabilidade emocional, né? Então, não encontramos evidências nessa amostra que suporte a ideia de que as mulheres têm pontuações mais altas na catastrofização da dor em comparação aos homens. Então, em conclusão, o que a gente conclui? Na amostra total, entre os bailarinos e bailarinas, houve correlação significativa e positiva. Porém, ela foi baixa entre o traço de personalidade e neuroticismo, que é o traço de sensibilidade emocional, e pensamentos catastróficos de dor. Mas, entre os bailarinos, houve correlação significativa, positiva e moderada. Então, os homens pontuaram mais em relação às mulheres em pensamentos catastróficos. E, contudo, né, e as mulheres não. Não houve correlação significativa entre o traço de personalidade e neuroticismo e pensamentos catastróficos entre as mulheres. E finalizamos por aqui, é isso. Muito bom, Esther. Sua pesquisa é bem legal. É interessante isso, né? Essa diferença entre gêneros aí, a percepção da dor, né? Essa questão de sentir ou mais dor ou não. E aí eu te pergunto assim, ó, você foi bailarina também, né? Na sua trajetória do balé, né? Como era a ação dos professores relacionada à dor, né? Como é que era esse construto, né, de dor com as bailarinas, né? Principalmente na iniciação, né? Porque, bem, quando é profissional, você às vezes acaba tendo que suportar a dor para dar continuidade ao seu trabalho. Mas na iniciação também tinha essa problemática de a professora falar assim, isso é normal, vai passar, sabe? Como é que se dá essa condição? Bom, quando eu comecei o balé, era visto como normal, mesmo que foi recreacional, né, como a gente fala. Sim, tinha muitos momentos ali que a gente sentia dor e às vezes havia comparações, né? Entre até a professora, né? Ela dizia assim, não, isso eu já suportei, isso já passei por isso. Tanto que teve um episódio com a minha professora que ela dançou com o dedo quebrado, subindo na ponta, né? Então, sim, na minha época, sim. Eu acredito que talvez hoje isso tenha melhorado, né? Eu espero que o seu trabalho contribua muito para melhorar essa condição, né? Sim. E sabe, você falando isso, nas entrevistas que a gente também fez entrevista, né, com alguns bailarinos. Teve bailarino que dançou com o quadril quebrado, que ele teve que sair de lá e fazer cirurgia na hora. Nossa. Teve bailarina, esse caso que eu vou te contar não é do meu, né, da minha amostra. Mas foi um caso que eu vi, né, em um dos artigos, que a bailarina, a sapatilha dela quebrou e ela colocou um ferrinho, assim, para sustentar o pé. Esse ferrinho atravessou o pé dela e ela continuou dançando. O sangue lá jogando e ela continuou. Ela foi ver isso depois, no final. Então, casos extremos mesmo, assim, de dor, de lesão que são levados, né? E a gente tem essa percepção também que do balé é uma coisa muito mais estética, muito mais como posso dizer, de leveza. Sim, E aí a gente não tem essa noção de que é um esforço físico muito intenso, né? Então, se a gente comparar aí com a ginástica, que também tem movimentos, né, de grande flexibilidade, amplitude de movimentos, tudo, mas na ginástica a gente já entende que o impacto é maior, né, a intensidade de esforço é maior. E aí a gente percebe, até pouco tempo atrás, né, que mesmo machucadas, as atletas iam, competiam e terminavam de machucar, ou pioravam a lesão que elas tinham durante a competição. E aí, no balé, a gente não tem muito essa percepção, né? Porque estão todas lá, né? Mantendo a postura, realizando os movimentos de forma graciosa, de forma leve, né? E todo o processo que elas passam, né? E, inclusive, essa questão de lesão também, né? Sim, sim.
E eu ia falar isso, né, que você falou das ginastas, tem até alguns estudos trazendo as ginastas também, porque fala que os movimentos delas, assim como dos bailarinos, né, e dos homens, tanto homem e mulher, é não anatômico, os movimentos articulares que eles fazem. Então é algo bem extremo, né? É que muitos deles começam desde crianças, mas tem alguns que vêm um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim é algo que é algo assim agressivo de uma certa forma, porque muitos movimentos repetitivos, tanto no balé como em outros esportes também, mas a gente fala do balé e da ginástica porque são coisas que não naturais, né, de se ver. Sim. E o balé, como é associado à arte, então elas sempre estão expressando essa graça. Essa é a graça realmente do balé. Você olhar uma bailarina na ponta do pé o tempo todo, com pernas, né, altas e com uma flexibilidade, assim como os homens que têm saltos, muitos saltos, com toda aquela graça, com aquela expressão, né? Trazendo um teatro ali também. Então, acaba a dor que a gente não percebe, nós que estamos assistindo, né? Uhum. E aí a gente tem uma diferença grande, né? A ginasta desenvolve a musculatura para executar os movimentos e para suportar também a carga, mas no balé isso não é permitido, né? As Não. bailarinas desenvolverem a musculatura, e mesmo os bailarinos, né? Por causa da Mesmo estética, eles, por causa exato. da estética da dança, não permite isso. E aí, talvez até a questão de suportar a carga, né, acaba sendo até pior, porque é um estresse contínuo, né? É um Você está estresse contínuo. 15 horas por semana treinando, então você não tem período de descanso para ter regeneração de tecido. Não. É muito assim, estressante mesmo para o bailarino, o atleta. E o que a gente traz é isso também, né? É um estresse tanto físico como psicológico. Que Né? influencia diretamente na subjetividade da dor. Exato. E aí foi uma das coisas que eles também trazem, né? Que a demanda é muito alta, que você se priva de muitas coisas, você não vê a família, você muda de estado, muda às vezes de país por conta disso. Muitos deles trazem isso. Então, eles perdem esse apoio social, vamos dizer assim, né? De modo grosseiro. E quando chega nesse lugar, existe essa cultura da dor. No esporte existe. Tem muitos estudos trazendo isso, que existe essa cultura da dor, do esporte, nesse social, né? Então você engole a dor e vai. Entendi. Hoje, no esporte, né, eu também vi alguns estudos que eles procuram ouvir um pouco o atleta para entender, pelo menos, a subjetividade da intensidade. Né? Se realmente aquela intensidade que o técnico propôs para a atividade, aquilo está sendo entendido pelo atleta como aquela intensidade, ou se acha que é um pouco acima ou abaixo, né, dentro daquela proposta do treinamento. No balé isso acontece também, assim, os professores, né, os técnicos ouvem também os bailarinos? Oh, né, a gente tem que tomar cuidado no que fala, mas Sim. Nesses lugares que eu fui, uma das coisas que eles falaram é não existe talvez essa conversa assim, né? Talvez nem dê tempo. Mas eles falaram que melhoraram no sentido assim, de ser algo multidisciplinar. Então hoje tem o fisioterapeuta, mas companhias grandes, né? Existe um psicólogo também, mas nem sempre eles estão presentes quando eles fazem uma viagem para fazer apresentações, nem sempre estão presentes. E tem um pouco mais a consciência de que eles precisam fazer um trabalho de fortalecimento, desde que não ultrapasse esse limite estético do bailarino. E aí, eu pergunto para você, assim, nessas companhias que você, né, fez a pesquisa, tem um profissional de educação física? Tem. Tem? Tem. Legal. Não todas. Igual eu te falei, quanto maior a companhia, né, mais bem vista, aí tinha outras que não. Às vezes o professor era formado, né, o técnico ali, né, que eles falam, mas não todas. Mas tinha sim, já é algo que existe. Muito legal isso, muito bom. Porque aí tem também pensar no controle de carga, né? Não só Sim. no movimento que tem que ser realizado, mas no controle de carga, né? Para de repente diminuir essa questão da lesão. Mas você falando isso, você sabe que também existe, que foi algo que foi relatado por eles, que existe muita competitividade. Então é um controle que não se vê, vamos dizer assim, né? Pode ter algo do externo, do professor, do profissional ali do lado de fora, mas existe algo neles. Então, se você não pode dançar, você logo é substituído. E uma coisa que eles me falaram também é que eles são pagos para isso.
Foi uma das respostas que eu ouvi. Eu sou pago para isso, né? E um dos relatos que eu tive assim foi que eles começam, por exemplo, vamos supor que é um evento grande, por exemplo, igual o Quebra-Nozes que tem, o Cisne Negro sempre faz aqui. Mas não é algo específico do Cisne Negro, né, que eu vou trazer. Mas eles falam assim, às vezes a gente começa com 100 bailarinos. Mesmo que, por exemplo, o Jokura vai dançar tal peça, não é hoje a sua peça, você vai hoje. Por quê? Acontece de muitos bailarinos lesionar, mas você já sabe a coreografia, você entra. Aí eles falaram, começa com 100, de repente no segundo dia tem 80, no terceiro dia já tem menos, e assim eles vão seguindo. Então esse medo de ser substituído acaba fazendo com que eles resistam mais, tenham essa resiliência maior à dor. E aí você chegou a pesquisar sobre isso, né? Essa questão da cobrança pessoal em relação à dor, de negar a dor também? Não, a gente pesquisou sobre outro construto, a gente pesquisou sobre resiliência à dor. Ah, tá. Que entra, porque a resiliência pode entrar como traço, né, não desse que eu trouxe, do Eysenck, mas que existe isso, que é algo assim mais recente. Porque existe resiliência em outros sentidos. Existe resiliência que eles trazem de estresse, estresses psicológicos, existem muitos questionários e escalas sobre isso de muito tempo atrás. Certo. Mas é algo recente que eles estão inclinando para a dor. Aí fizeram uma escala de resiliência à dor mesmo. Que legal. E aí a gente pesquisou mais sobre isso, né? O que fazia com que aquele bailarino continuasse apesar da dor. Entendeu. Entendo. Que aí acaba tendo essa parte pessoal, além da cobrança externa, a parte cobrança interna também, né? De próprio para permanecer, né? Entra essa questão da personalidade, né? Sim. E alguns deles falaram isso para mim também, né? Falaram assim, é um sonho, é igual fazer medicina. Desde criança eu quis isso, então, olha a motivação. Sim. Eu não falei muito no traço, mas no traço não, a personalidade, né? O traço é um dos aspectos, vamos dizer assim, uma das dimensões. Uma das coisas também que envolve a personalidade são motivações, necessidades, atitudes. Então, a motivação, a expectativa daquela pessoa sobre algo, essa questão de sonho, quando a pessoa tem um propósito, ela se torna resiliente. Também é algo que entra sobre a questão de resiliência, que a pessoa tem vigor, tem propósito de vida, e ela faz apesar de. Isso é muito interessante, porque no caso você está estudando a dor, e aí realmente a dor não é uma coisa objetiva, né? Ela realmente é subjetiva, né? Porque envolve tudo isso, envolve realmente essa parte cultural, social da pessoa, né? Onde ela, em que condições que ela cresceu, qual é o objetivo que ela tem a alcançar, né? E realmente isso influencia mesmo, assim, né? Tanto na forma com que ela sente a dor, na forma com que ela encara a dor, na forma com que ela combate a dor. Muito interessante esse tema, né? Eu acho muito interessante. E aí a gente trazer isso para o nosso dia a dia também, a gente tem muitas pessoas, hoje, né? Eu acredito que a quantidade de pessoas com dor aumentou muito, né? Porque realmente tem dores que não são físicas, mas que se tornam físicas, né? E aí entender como as pessoas lidam com essa dor ajuda muito nós que atuamos, né, com essas pessoas também a como tratar e auxiliar essas pessoas. E não falar assim, é frescura, né? E como a própria definição de dor traz, quando uma pessoa diz que tem dor, precisa ser aceita. E algo que você falou aí também, né? A dor, ela está bem estabelecida, por mais que possam haver críticas, sempre tem, né? Porque tem essa associação internacional. Então, tem um estudo, um lugar que estuda só isso. Então, tem réguas para medir a dor. Então, a gente tem algumas escalas, a gente tem... Assim como a gente tem o PSE, percepção de esforço subjetivo, a gente tem para a dor. O mecanismo da dor, ele existe. Ele, fisiologicamente, ele é real. Agora, quando chega essa questão que eu falei, né, da percepção, aí é subjetivo. Aí que a gente dá uma dançada um pouco, sabe? Mas é igual você falou, hoje tem muitas pessoas com dores e às vezes não apresentam essa dor nociceptiva, por exemplo. Mas tem a dor nociplástica, que é aquela que lesiona só o nervo. Sim. E aí tem a dor fantasma. É um estudo muito amplo, assim, é que eu gosto, né? Muito, muito rico, tem muita coisa. Muito legal, muito bom. Foi um prazer te ouvir. Obrigada.
Eu agradeço o convite. Foi um prazer te reencontrar. Não, eu também. Virtualmente. Eu quero agradecer muito, assim, você ter aceito, né, participar. Eu que agradeço. Do congresso. Eu queria continuar aqui, a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre isso, mas a gente vai encerrar agora a gravação. Então, eu agradeço muito a sua participação, agradeço mesmo. Tá? Espero que a gente possa ter outros momentos, né, de conhecimento, de troca de experiência. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valor aos participantes e que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. Em nome do Unisalesiano, agradecemos a sua participação.